Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado por você ter parado para prestar atenção nesse vídeo. Muito obrigado por você ter acessado ele aí através dos canais disponíveis aí. Eu sou o Márcio Ribeiro. Esse canal é o Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Eu tenho falado em todos os vídeos que esse é um projeto que Deus colocou no meu coração para que a palavra dele seja pregada. Comecei durante a pandemia, intensifiquei na verdade esse canal, criei ele em julho do ano passado, tinha 2 vídeos ali e durante a pandemia Deus despertou esse desejo no meu coração de poder continuar pregando essa palavra. E esse canal vai continuar aí quando acabar a pandemia, quando tudo voltar ao normal. A palavra vai continuar sendo pregada por aqui enquanto Deus me permitir, enquanto Deus determinar. Bem, eu quero agradecer a você que já se inscreveu, a cada um de vocês que estão aí, que já estão inscritos no meu canal, que Deus esteja edificando a vida de vocês através dos vídeos que estão aí, sabe? Os vídeos de mensagens, os vídeos de louvor, os vídeos de estudo bíblico e as dicas de leitura. Desejo que Deus esteja abençoando, edificando, fortalecendo a vida de cada um de vocês que se inscreveu e que está desfrutando do conteúdo. Eu aproveito e convido você que ainda não se inscreveu. Você está sempre vendo os vídeos aí, quando eles são colocados nas redes sociais, mas você ainda não se inscreveu no canal. Eu quero deixar um convite para você se inscrever. Eu quero deixar um convite para você entrar no canal, conhecer o conteúdo, tem muito vídeo ali. Somando esses conteúdos que eu falei aí, mensagens, dica de leitura, louvores, estudos bíblicos, tem quase 100 vídeos diferentes. Então, dá para ter uma variedade de assuntos aí e eu desejo que você conheça o conteúdo do canal, que você se inscreva lá. Ao se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações e fica visitando o canal todo dia. Sempre tem coisa nova ali, tá? E eu desejo que Deus esteja abençoando a sua vida também, poderosamente, que Deus esteja edificando a sua vida, fortalecendo a sua fé através desse conteúdo. Bem, vamos então entrar na mensagem. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O tema da mensagem é: escolha adotar a oração como estilo de vida. Escolha adotar a oração como estilo de vida. Vem comigo. O texto é bem conhecido. Ele diz assim: orem continuamente. Orem continuamente. Em algumas traduções mais antigas está orai sem cessar. Que Deus esteja falando aos corações de cada um de nós, desde a hora que nós acordamos. Que Deus já esteja falando e que Ele continue falando. Bem, esse capítulo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, nessa carta aí, ele dá várias orientações aos crentes de Tessalônica. Paulo tinha como objetivo, através dessa carta, edificar a fé dos Tessalonicenses, fortalecer a fé dos Tessalonicenses, despertá-los para algumas coisas erradas que estavam à volta da igreja. Na segunda carta, inclusive, ele fala de alguma coisa que é bem atual. Quando ele fala ali que apareceram pessoas querendo se encostar na igreja com a desculpa de que queriam viver do evangelho. E Paulo é bem duro, ele fala para os caras trabalharem, quem não trabalha não coma. Bem atual, tema extremamente atual, mas vamos nos concentrar aqui na oração. Bem, ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ver que os servos do Senhor, que verdadeiramente fizeram a sua obra, foram homens e mulheres de oração. Tá? Abraão, a última mensagem que eu coloquei no canal aí, quando eu falo de escolha, sempre buscar a direção de Deus, entra lá. Quando você acabar de ver esse vídeo, entra nesse outro aí que eu te falei, escolha buscar sempre a direção de Deus. Você vai ver ali, Abraão orou preocupado
com o seu filho Isaque. Abraão já estava partindo para morrer. Sara já tinha morrido. Abraão estava preocupado com o futuro de Isaque. Ele orou, conversou com o Senhor sobre isso. E o servo que Abraão mandou para buscar a mulher para Isaque também orou. Nós vemos que Ana orou pedindo ao Senhor filhos. Nós vemos que Davi orou. Nós vemos que Daniel foi um homem de oração. Nós vemos que Moisés orou muito e era um cara de intimidade com Deus. Aí no canal também tem uma mensagem falando sobre isso. Ter intimidade com Deus é uma escolha. Depois você entra lá para ver o conteúdo dessa mensagem. Josué orou. Tinha até um louvor bem antigo que a gente cantava. Josué orou, o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Paulo orou. Paulo foi homem de oração. E vou encerrar essa parte com o maior de todos, Jesus, que enquanto esteve aqui na terra, cumprindo o seu ministério, que foi o de salvar o que se havia perdido, ele foi homem igual a mim e igual a você, sentiu as mesmas dores que eu e você, teve os mesmos desejos e vontades que eu e você. Ele veio 100% homem e com os atributos 100% divinos. Jesus orou. Em vários trechos dos evangelhos vocês vão ver lá, Jesus orou, Jesus se retirou para orar. Então, não há como nenhum servo do Senhor crescer espiritualmente sem oração. Eu falo isso toda hora. Quem assiste minhas aulas como professor de escola dominical na igreja já me ouviu falar. Quem recebeu aulas minhas na preparação para batismo na igreja que eu congrego já me ouviu falar isso. Outras mensagens que estão aí no canal, já falei sobre isso sim, e vou falar sobre isso até o último dia da minha vida. Não tem como crente nenhum crescer espiritualmente sem oração. E isso explica por que nós estamos vivendo a pior geração de crentes de todos os tempos. Não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas é a verdade. Tem um vídeo aí que eu parei para ver que colocaram. Então a gente vê aí, essa geração de crentes é a pior de todos os tempos, é a mais fraca espiritualmente, é a que toma mais pancada de Satanás, porque é a geração que menos busca o Senhor. Mas a culpa disso é de muitas lideranças que têm ensinado de forma errada, de forma equivocada. Tem levado milhares de pessoas a determinar, sabe, aquela coisa do triunfalismo. Então, tipo assim, se habituaram com a coisa da oração miojo, aquela oração de 3 minutos, e começam a tratar Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, que aí você esfrega a lâmpada, sai um gênio e todos os desejos serão concedidos. Alguns até tentam usar a Bíblia de forma deturpada ou incompleta, tá? Porque eles falam, mas Daniel orou e nem ele acabou de orar, o anjo desceu com a resposta, amém. Está no livro de Daniel, Deus fez e Deus continua fazendo desse jeito com muita gente. Mas eu vou para você também, dentro da Bíblia, te dar outro argumento. Paulo orou 3 vezes pedindo ao Senhor para tirar o espinho da carne dele. Deus falou não. Na terceira vez, quando Deus falou não, falou minha graça te basta. Tipo, chega, eu não vou mais, não. Você não vai ter o seu espinho na carne retirado. Paulo entendeu. E Paulo falou, minha graça te basta, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí Paulo entendeu. Então, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Nem sempre nossas orações serão atendidas, mas todas as orações são ouvidas pelo Senhor. Tá? Isaías 59 é bem claro, versículo 1. Deus não tem os seus ouvidos agravados, tá? As orações chegam, Deus ouve. Deus sabe o que a gente vai pedir. Antes da gente pensar em pedir, Deus já sabe, tá? Só para a gente saber uma verdade teológica. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, certo? E tem o atributo da presciência. São atributos exclusivos do Senhor. Então, ele não precisa saber, assim, ele não conhece as nossas orações somente quando nós abrimos a boca para orar. Ele quer que nós venhamos a clamar,
Com certeza. Mas Ele sabe o que a gente vai pedir antes da gente pensar. Ele sabe o que a gente precisa antes. O próprio Jesus fala, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Amém? Agora vem comigo aqui. Nós vimos que as orações chegam ao trono do Senhor. E Ele trabalha na dimensão do tempo kairos, que é o tempo pleno completo. Então as respostas podem vir de forma imediata, podem demorar para vir. Deus pode estar mandando a gente esperar. De repente algo que você está pedindo, clamando, não está saindo, porque Deus está pedindo para você esperar. Deus está querendo que você se prepare melhor para receber algo que Ele tem para te dar. Deus está querendo que você aperfeiçoe sua fé. Deus está permitindo que você cresça espiritualmente primeiro no meio dessa dificuldade para que Ele venha te abençoar. Sim. E Deus também pode dizer não, tá? Eu posso falar por experiência própria. Eu não enxergo do olho esquerdo. Do olho direito, eu tenho alguma dificuldade para enxergar. Passei pelas cirurgias. Tá? O olho esquerdo, Deus não restaurou a visão. É vontade dele. Se ele haverá de restaurar um dia, está nas mãos dele. Se ele vai fazer de forma sobrenatural, ou se vai usar os médicos, ou se não vai fazer, está nas mãos dele. Ele continua sendo Deus. E eu continuo sendo eu, Márcio Ribeiro, pregador da palavra, diácono. Eu recebo aquilo que o Senhor tem para me dar. Se Ele quiser me abençoar com a cura, Ele vai abençoar. Se Ele não quiser, Ele não vai. Lembra do louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, enfim. Então o louvor ele é bem claro. Deus é Deus em qualquer circunstância. Aqui eu estou te dando um pedaço do meu testemunho pessoal. E isso não me atrapalha de fazer a obra do Senhor. Estou aqui fazendo a obra do Senhor. E mesmo que eu não estivesse enxergando dos dois olhos, alguém leria a palavra para mim, ou eu aprenderia a ler em braille, sei lá. Algo aconteceria. Algo aconteceria e a obra do Senhor seria feita. E se Deus me recolher, outro vai continuar fazendo. Outros já foram recolhidos e a obra do Senhor continua sendo feita. Bem, então nós vimos que Deus ouve as nossas orações, Deus trabalha nas dimensões de responder com sim, responder com não, responder com espere. Nós vimos que Deus trabalha na dimensão do tempo kairos, que é a plenitude do tempo, é no tempo dele, tá? E nós precisamos nos habituar a isso. Agora eu quero dar algumas dicas aqui com relação à oração. Por favor, são apenas dicas. Tá? Estou colocando bem claro para não aparecer ninguém aí querendo debater coisas teológicas ou filosóficas. Outro dia teve um irmão aí que entrou no Facebook para querer debater quando eu falei lá a mensagem sobre Sansão, o homem das escolhas erradas. Eu repliquei a mensagem, ele entrou numa de querer debater doutrina disso, daquilo outro, fundamento disso. Eu simplesmente coloquei no canal que Deus colocou no meu coração, que Sansão poderia ter escolhido fazer diferente da forma que fez. Aí, como ele queria assunto, eu pedi orientação ao Senhor, o que eu faço? O Senhor me orientou, sai do grupo. Eu estava num grupo, através do qual eu compartilhava essas mensagens, eu preferi sair do grupo. Tá? Então, vida de oração. O que vem a ser vida de oração? Vamos lá, como é que a gente ora? Por favor, vou repetir, são apenas dicas. Nós, como servo do Senhor, estamos muito acostumados a pedir, a entender que a oração é só pedir. Mas, na verdade, a oração ela precisa começar com um agradecimento. Ah, mas o que eu tenho para agradecer? Pode ter certeza de uma coisa, quando você colocar o joelho no chão e começar a orar agradecendo, você vai ver muita coisa para você agradecer. A principal delas, a primeira delas, você está vivo. Você está com fôlego de vida, porque o fôlego da sua vida e o fôlego da minha vida estão nas mãos de Deus. Se Ele retirar agora, já era. Zé fini. Então, quando nós paramos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, vá lá no Salmo 116, se eu não estou enganado. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vai lá em 1 Samuel 7,19, se eu não estou enganado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Dá um pulinho lá, lembra? Então,
nós temos muito para agradecer. Pode ter certeza, muita coisa. Depois de nós listarmos todos os agradecimentos que temos para apresentar diante do Senhor, a outra sugestão que eu dou em seguida, entra com adoração. Outra coisa que eu quero falar agora sobre adoração. Infelizmente, muitos servos do Senhor estão tendo uma visão equivocada sobre adoração, porque aprenderam de forma equivocada que a adoração é somente cantar. E eu vou te mostrar na prática que não é só isso. E o mudo? A pessoa que não consegue falar. Se ele não consegue falar, ele não consegue cantar. E aí você vai me dizer, ele não adora? Claro que adora. A Libras, linguagem brasileira de sinais, não é uma forma que um mudo tem para adorar? Então aí já estou te dando uma prova de que a adoração ela vai além de cantar, como a gente tem aprendido aí de forma equivocada. Porque o louvor é uma das formas de adoração. E o louvor não é somente cantar. Os salmos são várias, nós temos várias expressões de louvor registradas nos salmos. O Salmo 150, louvar o Senhor, louvar a Deus no seu santuário, louvar no firmamento o seu poder, etc, etc, etc. Temos várias expressões de louvor ao Senhor, sim. Bendize a minha alma o Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, Senhor, tu és magnificente ou maravilhoso em algumas traduções. Então nós temos várias expressões de louvor e de adoração que podemos destinar ao Senhor. Alguns acham que a adoração, para ser completa, tem que bater palma. E a pessoa que não tem um braço ou não tem uma mão, como é que ela bate palma? Não vai adorar? Claro que vai. Então, a gente tem que aprender a entender que a adoração é algo ilimitado. Ilimitado. Tá? Tem a dança. E quem não pode dançar? Quem é cadeirante? Mas tem que ter a visão perfeita. E um cara que não enxerga que nem eu? Que enxerga mal de um olho e não enxerga do outro. Então a adoração é algo perfeito, completo e ilimitado, tá? E quando nós paramos para adorar o Senhor, depois de nós agradecermos ao Senhor nas nossas orações e quando entramos na adoração, nós vemos que as nossas orações, pode ter certeza que elas vão passar em muito da oração miojo de 3 minutos, tá? Só aí, agradecimentos e adoração. E aí eu entro com a terceira dica. A confissão dos pecados, perdão dos pecados. Vou falar uma coisa. Se nós formos totalmente sinceros diante do Senhor, a parte da confissão dos pecados, a parte de pedir perdão aos pecados, dá uma vigília de oração, hein? Dá uma vigília de oração. 2, 3, 4, 5 horas, dá sim, tá? Por quê? Porque nós somos falhos e pecadores, tá? Então, assim, se formos sinceros, temos muito para pedir perdão ao Senhor. Temos muito. E entrando depois, então, com os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos clamores direcionados ao Senhor. Sim, direcionados ao Senhor. Sabe? Uma busca incessante, tá? Mas a gente consegue então ter esse tempo todo de oração? Quem quer consegue. Sabe por que eu falo quem quer consegue? Porque quando o crente está na prova, é uma coisa muito comum. Quando o crente está na prova, está dando ruim mesmo. O casamento está em crise, está desempregado, filho está zoando o plantão dentro de casa, desviou, tá zoando o plantão, está fazendo um montão de coisa errada dentro de casa. O negócio está feio. Tu vê o crente na igreja o tempo todo. Qualquer coisa que tem na igreja, o crente está. E busca, e ora, e tal. Então, se encontra tempo na hora da prova, pode encontrar tempo também em outras horas. Dou uma dica para você. Aí no canal tem uma mensagem, tá? Escolha aproveitar ao máximo o seu tempo. Dá uma olhada nessa mensagem também, que ali eu falo de muitas coisas sobre como nós podemos administrar corretamente o nosso tempo, tá? Eu, Márcio Ribeiro, separo o tempo para orar. E o dia que Deus permitir que eu esteja presencialmente com vocês aí que estão vendo esse vídeo, vocês podem perguntar à minha esposa, longe de mim, podem perguntar a ela, tá? Quanto tempo
eu separo para orar, tá? Sabe por quê? Ou falando para mostrar que eu sou o cara, não. Pelo contrário, eu sou cheio de defeito. Dos pecadores eu sou o pior de todos. Mas eu sei de onde o Senhor me resgatou. E eu sei o que Satanás quer fazer na minha vida se eu der mole. Eu sei. Eu não posso especificar meu testemunho aqui no YouTube. Já falei até em outros vídeos. Não posso falar. É muita coisa profunda, é muita coisa forte. Não dá. Esse tipo de testemunho eu só entrego em igrejas, em aqueles encontros e assim mesmo só se o Senhor mandar. Mas eu sei que se eu der mole para Satanás, ele vai tentar arrebentar minha vida com tudo. Ele já tentou, já usou pessoas para arrebentar minha vida, nível me colocar desgostoso da vida, com depressão, a ponto de morar na rua, largar tudo, viver como um andarilho, viciado em bebida, em droga. Detalhe, eu nunca bebi, nunca usei droga na minha vida, mas Deus, quando me deu essa visão, Ele explicou bem explicadinho nos seus mínimos detalhes como aconteceria e me fez ver alguém próximo a mim que vivia na mesma situação que eu, sem beber, sem usar droga, e de repente se tornou alcoólatra. Tá? Então eu sei. Então, para minha própria segurança espiritual, eu separo o tempo para orar. E eu dou essa dica a você como parte do meu testemunho. Faça isso. Faça isso porque a oração, ela é a principal forma que você e eu temos para conversar com o Senhor, ouvir o que o Senhor tem para falar aquilo que só o Senhor pode ouvir, sabe? Tem coisas que nós não temos como falar para ninguém mais. Não podemos, ou não queremos, ou realmente é impossível, só dá para falar com o Senhor. Porque o Senhor é o único que pode entrar não somente para ajudar. O Senhor, quando entra, Ele entra para resolver. O Senhor não dá jeitinho, tá? O ser humano, às vezes, dá jeitinho. Tenta fazer uma gambiarra espiritual, tenta fazer uma gambiarra de qualquer jeito. Mas o Senhor, quando Ele entra, Ele resolve, tá? Se você aí, tá vendo aí, de repente seu marido meteu o pé de casa, o Senhor entra na situação, traz de volta. Se não voltar, de repente, com as próprias pernas, bonitinho, conscientizado de que precisa acertar a vida, às vezes Deus pode trabalhar e trazer de outra forma, tá? Mas Ele resolve. Assim como a mulher que mete o pé, quando é filho que desobedece, desvia, o Senhor, Ele entra para resolver problema de qualquer espécie. Ele não entra para dar jeitinho. E a oração é a forma que nós temos para nos apresentar diante do Senhor, colocar tudo tintim por tintim, preto no branco, sabe? Sem reservas. Aí como é que ora? Deus não está preocupado, eu já falei isso na escola dominical, aula de batismo, Deus não está preocupado com linguajar bonito, palavras difíceis, Deus não está olhando para isso, Deus não está nem aí para isso. Deus não está preocupado se eu e você temos diploma de Bíblia, se somos doutores em teologia, pós-doutores em filosofia espiritual e mais não sei o que, doutores em divindade. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado se o nosso português é tosco ou se o nosso português é perfeito. Deus ouve as minhas orações, até do meu português ruim, Ele ouve minhas orações. Até as minhas palavras, às vezes, do jeito que elas vêm, Deus ouve as minhas e as suas orações, porque Ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado com a nossa sinceridade. Não está preocupado em nós escolhermos. Como é que eu falo? Tem que escolher. Sacrossanto, inefável, inerrante. Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com a sinceridade. Senhor, está dando ruim para mim. Tem na Bíblia uma passagem do fariseu e do publicano. O fariseu foi lá para frente cheio de porque eu faço, eu aconteço, eu não sou como aquele homem lá. E o publicano, coitadinho lá atrás, Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui. E foi aquela oração que o Senhor ouviu, sabe? Coisa tão simples. É assim que Deus trabalha. Então Deus não está preocupado com linguajar bonito, palavras bonitas, português rebuscado, refinado. Não. Nem está preocupado com o diploma. Se você não teve estudo ou se você é pós-doutor, Deus não está preocupado com nada disso. Então, recapitulando, Deus trabalha na dimensão do tempo, kairos, plenitude. Deus
ouve todas as nossas orações, Deus responde com sim, ou com não, ou com espere, Deus responde na hora, ou Deus demora um pouco para responder porque Ele está trabalhando, porque Deus não dorme, Deus sempre trabalha, Deus está aperfeiçoando o nosso caráter, nossa conduta, nossa vida, nos preparando para poder receber essa bênção que Ele tem para nós. Então, às vezes, o que nós achamos que aparentemente Ele está demorando, Ele não está demorando, Ele está trabalhando para providenciar algo bom, agradável e perfeito para que nós possamos desfrutar sem nos prejudicar. Amém até aí? Caminhando para o final. Oração é estilo de vida. Escolha adotar a oração como estilo de vida porque é a oração que vai fortalecer a sua fé. Olha os tempos atuais que estamos vivendo. Tem igreja que ainda nem voltou a cultuar. E aí? Só vai orar no templo? Comece em casa. Comece em casa. E não anda sozinho a oração, tá? Eu falo isso sempre. Palavra de Deus anda junto. Tá aí no canal tem uma mensagem. Escolha não ser destruído pela falta de conhecimento. Dá uma olhada nesse vídeo aí também. Tudo que Deus colocou ali no meu coração para poder compartilhar com relação à palavra dele. Então, oração e palavra andam juntos, não tem como um ser outro. É que nem goiabada e queijo para fazer Romeu e Julieta, não dá, não rola. Tá? Um não vai sem o outro, certo? Então, a oração como estilo de vida é disposição para separar tempo para isso, sabe? Mas quanto tempo? Poxa, como é que eu faço o seu trabalho? Dá uma olhada no vídeo que eu falei lá de administrar o tempo. Eu, Márcio Ribeiro, para minha vida, eu boto o despertador e acordo cedo para fazer isso. Eu gosto. Sabe por quê? Porque a hora que eu acordo às 6 da manhã, ninguém vai tocar campainha, só se aconteceu alguma coisa grave. Alguém morreu, foi para o hospital. Campainha não vai tocar, telefone não vai tocar, cachorro não vai latir. Ninguém dentro de casa vai estar abrindo porta, fechando porta, ligando televisão, ligando som. Então é um momento, para mim, importante. Porque eu tenho a minha intimidade com o Senhor num momento que eu posso ter uma privacidade para eu poder falar com o Senhor. Isso é meu, sou eu que faço. Você pode analisar e ver a melhor hora para a sua vida. Tá? Para você separar tempo para orar e fazer da oração um estilo de vida. Lembra que todos aqueles servos do Senhor que estão aí registrados na Bíblia e que foram usados pelo Senhor foram pessoas de oração. Foram, são e sempre serão, tá? Certo? Porque Deus, Ele abençoa a quem se aproxima dele. Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Por falar nesse texto, tem um pessoal aí que fica dizendo que de madrugada a fila é menor. Não tem lógica isso. Deus nem trabalha com essa coisa aí. Isso pode ser só uma ilustração que um pregador certa vez usou para querer enfatizar, mas não tem essa de fila menor de madrugada, fila de oração. Deus não trabalha com fila. Deus é perfeito, é santo, é magnânimo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde é que vai ter fila para falar com Deus? Pode ter fila para falar com o pastor, pode ter fila para falar com o padre, pode ter fila para ir no banco, para ir no mercado, mas para falar com Deus, não existe isso. Não existe isso, não. Pode ter certeza disso. Biblicamente que eu estou te falando. Não existe fila para falar com Deus. Só chegar e falar. E Ele atende. Lembra que Jesus, quando morreu na cruz, rasgou o véu. Lembra? A morte de Jesus na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Então o acesso é livre e direto para falar com o Senhor. Qualquer hora, qualquer dia. E outra coisa, tá? Para a gente então caminhar para fechar verdadeiramente, que quase que eu esqueço, mas Deus me trouxe a memória. A oração é individual, a responsabilidade é nossa. Eu posso pedir ao meu pastor para orar por mim? Claro que pode, não só pode como deve. Se for algo assim que de repente você precisa de uma ajuda espiritual do seu líder espiritual, o seu pastor é o mais indicado. Só que como eu falei aí mais cedo um pouco da geração fraca, da pior geração de crente que nós temos, ao invés de buscar a orientação do seu líder espiritual, que é o seu pastor,
vai buscar no irmão fulano, vai buscar na irmã Beltrana, só porque o irmão fulano e a irmã Beltrana revela CPF, revela PIS, revela saldo de conta, e estão ainda atrás dessas coisas, tá? E quando o seu pastor é aquele que Deus separou para ser o seu líder, o seu pastor é aquele que Deus separou para ser o seu aconselhador, para ser o seu suporte espiritual. E eu posso falar com liberdade, porque ninguém vai poder dizer, ele está falando isso porque ele é pastor. Eu não sou nem pastor, sou diácono. Então, para eu chegar a ser pastor, se Deus tiver esse chamado para mim, se não tiver também, glória a Deus, eu não estou preocupado com isso. Quando Deus me deu a instrução de que eu seria levado ao diaconato, isso foi em 1984, eu tinha 18 anos, molecote, nem batizado eu era novo convertido. E eu nem levei a sério, eu debochei do irmão que entregou, eu nunca contei esse testemunho aqui. Eu debochei do irmão que entregou, levei uma bronca das pessoas que estavam perto de mim, as pessoas que viram tudo, me deram uma bronca, minha orelha veio até vermelha, tanto puxão de orelha que eu tomei das pessoas. As 5 pessoas que estavam perto de mim, tomei puxão de orelha dos 5. Debochei, não levei a sério, eu era novo convertido, não tinha o menor conhecimento da palavra ainda, começando. E o irmão entregou que eu seria diácono, 1984. Não me preocupei com isso, toquei minha vida, Deus foi me abençoando, eu fui crescendo espiritualmente. Na igreja que eu me converti, tem 3 vídeos aí da série especiais falando do meu testemunho, da minha biografia. E na descrição do canal também tem aí minha biografia, quem eu sou, de onde eu vim. Tudo na igreja que eu me converti, tá? Aí 12 anos depois, 1996... uma irmã de uma outra igreja foi usada numa outra situação. Eu tinha levado o meu filho para... Meu filho estava precisando de oração, coisa e tal. Essa irmã orando, ela pegou e falou, com teu filho não tem nada. E apontou para mim. Deus vai levar você ao ministério diaconal. Eu não acreditei. Eu não debochei, mas não acreditei. Pela situação que acontecia na época, na igreja, coisa e tal. Não vou entrar aqui em detalhes. Mas eu não acreditei. E não levei em conta, deixei para lá. Mas 2 anos depois, em 1998, aí o pastor reuniu o corpo diaconal para escolher 3 irmãos no meio da igreja para serem levados ao ministério diaconal, e aprove o Senhor que um dos irmãos fosse eu. Então, 1984 a profecia, 1998 o cumprimento. 14 anos. 14 anos. Então, essa é a dimensão do tempo de Deus. Estou compartilhando um pedacinho do meu testemunho, pessoal. E eu não fiquei obcecado por causa disso, não. Tá? Então, quando eu falei aqui, voltando aqui para falar com relação a busca a orientação espiritual do seu pastor, eu tenho independência para falar, porque eu não sou pastor, não estou preocupado, não sei se serei, se não serei, não estou nem aí. Isso é Deus que decide, não sou eu. Não sou eu que escolho, é Deus que escolhe. Lembra de Jeremias? Tem lá uma aula sobre ele lá. Jeremias foi separado pelo Senhor para poder fazer a obra. Moisés, lembra de Moisés? Mas Senhor, sou pesado de língua. Foi Deus que separou. Então, por isso eu tenho liberdade e independência para falar desse assunto. Tá? E aqui eu fecho a mensagem só até aqui que o Senhor me deu. Repetindo o tema. Escolha adotar a oração como estilo de vida. Que Deus abençoe grandemente a sua palavra e que Ele continue ministrando ao seu coração e que Ele traga ensinamentos poderosos e importantes para você nesse momento que você estiver vendo esse vídeo. Eu convido você, mais uma vez, a se inscrever no meu canal, caso você não esteja inscrito. Clica no sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo lá. Me ajuda curtindo, me ajuda compartilhando nas suas redes sociais, me ajuda indicando o meu canal nos seus grupos, me ajuda a tornar esse canal relevante aí nas suas redes sociais para que essa palavra espalhe e seja pregada. E a você que está inscrito no canal, eu peço que você continue me ajudando curtindo, continue me ajudando aí compartilhando nos seus grupos, nas suas redes sociais, indicando o meu canal. Desejo que todos vocês estejam sendo abençoados pelo Senhor. E eu convido vocês a adotarem a oração como estilo de vida, caso vocês não tenham adotado ainda. Que a partir de agora vocês sejam excelentes servos do Senhor, sabe? Dedicados à oração. E a oração ela pode ser em todo tempo e lugar.
tá? Não importa. Pode estar trabalhando, pode levar seu pensamento ao Senhor. Não significa que tenha que parar tudo para orar. Se você tem tempo para parar para orar, amém, glória a Deus. Você separa um tempo para isso, amém, glória a Deus. E pode continuar fazendo suas coisas e elevando seu pensamento a Deus. Tá? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.